Olá, neste vídeo vamos trabalhar sobre os indicadores de liquidez. Eu sou Vladimir Ribeiro Prates, do blog wrprates.com. Inicialmente, vamos trazer à tona o que é o conceito de liquidez no mundo das finanças. Bom, dentro do ambiente financeiro, liquidez pode ser entendida como a facilidade ou a velocidade com que um bem é convertido em dinheiro. A partir dessa frase, a gente já pode traçar uma comparação entre os mercados de ações e o mercado de imóveis. Por exemplo, se você colocar uma ação, vamos trabalhar aqui neste exemplo com uma ação chamada de Blue Chip, que as ações Blue Chip são as ações mais negociadas da Bolsa de Valores. Então vamos trabalhar com uma ação Blue Chip e considerar que no momento em que o pregão da B3, no caso a Bolsa de Valores brasileira, no momento em que o pregão está aberto, o investidor vai lá e coloca uma ordem de venda de ações que ele possui em carteira. Se ele colocar essa ordem de venda a um preço de mercado, ou seja, ao preço que está sendo negociado no momento, a ordem é executada na mesma hora, em instantes. Por outro lado, se esse mesmo investidor também possui um imóvel e ele coloca o seu imóvel à venda a preço de mercado também, ou seja, no mesmo preço ou na mesma faixa de preço em que imóveis similares estão sendo negociados naquela região, isso não é garantia de que o negócio vai ser efetivado tão cedo. No caso de imóveis, a negociação pode levar dias, semanas, meses ou até mesmo anos para ser efetivada. Para entender os indicadores de liquidez, primeiro a gente precisa trazer o conceito de liquidez um pouquinho mais para o âmbito da contabilidade, porque é a partir das demonstrações contábeis que os indicadores de liquidez são extraídos. Olhando para a demonstração financeira chamada de balanço patrimonial, a gente já vê que ela é estruturada de forma decrescente de liquidez. Ou seja, no caso do lado do ativo, por exemplo, os primeiros ativos que aparecem, as primeiras contas do lado do ativo, elas representam os ativos mais líquidos que a empresa possui. E do lado do passivo a gente pode encarar de forma análoga, mas são as obrigações que surgem primeiro, são aquelas que possuem um vencimento mais cedo, que irão vencer mais rápido. Feita essa introdução, vamos trabalhar com os indicadores de liquidez. O primeiro a ser trabalhado é o indicador de liquidez corrente. A liquidez corrente, ela trabalha com a capacidade da empresa de cumprir as suas obrigações de curto prazo. Relembrando, o que é curto prazo no ponto de vista contábil? É o período de um exercício social ou de um ano, geralmente vai ser de um ano. Isso já gera uma implicação de que a liquidez corrente ela vai trabalhar apenas com os ativos e os passivos circulantes. Portanto, o indicador de liquidez corrente ele é construído a partir da divisão entre o total do ativo circulante com o total do passivo circulante de uma companhia. Agora imagine o caso de uma indústria, por exemplo, que possui um estoque altíssimo e que precisa manter esse estoque de acordo com a sua estratégia de negócio. Esse estoque fica complicado se a gente considerá-lo dentro da análise de liquidez da companhia, porque veja só, imagine uma situação de crise, por exemplo, em que esta indústria em questão ela está passando por dificuldades para vender os seus produtos. Se a gente considerar a análise de liquidez, os indicadores de liquidez, considerar também os valores de estoques, a gente pode ter uma análise viesada, porque os indicadores de liquidez eles têm por propósito medir a capacidade da empresa de cumprir com as suas obrigações. Então, no caso dessa indústria que trabalha com estoque altíssimo, é mais relevante que a gente tire o estoque do ativo circulante e aí sim faça a divisão sobre o passivo circulante. A construção desse indicador
é o indicador de liquidez seca. Então, resumindo, liquidez seca é igual ao ativo circulante menos o saldo da conta estoques dividido pelo total do passivo circulante. O terceiro indicador de liquidez é o indicador de liquidez imediata. Ele é o mais conservador, digamos assim, do ponto de vista de uma análise de liquidez de uma companhia. Por que ele é o mais conservador? Porque ele considera apenas um item, apenas uma conta do ativo circulante e divide essa única conta por todo o passivo circulante. Qual é essa conta? É a conta caixa ou equivalente de caixa, também trabalhada em alguns livros como disponível. Então, o caixa equivalente de caixa dividido pelo passivo circulante representa o indicador de liquidez imediata. E qual é o sentido, qual é a interpretação que a gente tem com este indicador? Ele traz uma interpretação da capacidade da empresa de cumprir com todas as suas obrigações de curto prazo, ou seja, o passivo circulante, apenas com o saldo que ela possui em caixa ou em aplicações de curtíssimo prazo, com resgate aí em até 90 dias. Por fim, o quarto indicador de liquidez é o indicador de liquidez geral. Como o nome já induz, ele trabalha não só com uma perspectiva de curto prazo, mas também com uma perspectiva de longo prazo. Então, o indicador de liquidez geral, ele mede a capacidade da empresa de cumprir com todas as suas obrigações de curto e de médio e de longo prazo também. Para isso, o indicador é construído a partir de uma divisão entre o ativo circulante mais o ativo realizável a longo prazo dividido por todo o passivo exigível, tá? Que é o passivo circulante somado ao passivo não circulante. Veja que não são todos os itens do balanço patrimonial que entram. No lado do ativo não entram os itens do antigo ativo permanente, ali os itens como por exemplo imobilizado e intangível não entram em nenhum tipo de análise de liquidez, nem mesmo na liquidez geral. No lado do passivo, os itens do patrimônio líquido também não entram na análise de liquidez geral. E como que a gente interpreta esses indicadores de liquidez? Bom, de forma geral, se o indicador resultar em um número maior ou igual a 1, significa que a empresa conseguirá cumprir com as suas obrigações, salvo cada uma das características de cada indicador. O nosso ponto de partida é o número 1, se o indicador for maior que 1, significa que a empresa conseguirá cumprir com as suas obrigações. Se for menor que 1, então há um indício de que a empresa pode vir a ter problemas de solvência.